Você sabia que os Design Patterns podem revolucionar a maneira como você desenvolve software? Hoje vamos explorar Design Patterns e mostrar como eles podem facilitar a sua vida como desenvolvedor. Bem-vindo ao DevForge, seu guia no universo de desenvolvimento de software. Se você é novo por aqui, nosso canal é dedicado a ensinar desenvolvimento de software, com tutoriais detalhados e dicas práticas para desenvolvedores de todos os níveis. Nos vemos depois da vinheta. No vídeo de hoje vamos descobrir o que são Design Patterns, por que eles são importantes e como eles podem facilitar a vida de um desenvolvedor. Vamos explorar suas categorias principais e dar exemplos práticos de cada um dos Design Patterns. Se você quer levar suas habilidades de desenvolvimento para o próximo nível, este vídeo é para você. Assista até o fim e você aprenderá conceitos fundamentais dos Design Patterns. Verá como aplicá-los em seu código e entenderá como eles podem resolver problemas comuns de design de software. Vamos transformar a maneira como você desenvolve, tornando seu código mais modular, reutilizável e fácil de manter. Design Patterns são soluções comprovadas e reutilizáveis para problemas comuns que a gente enfrenta durante o desenvolvimento de software. Eles foram popularizados pelos autores do livro Design Patterns, Elements of Reusable, Object-Oriented Software, Eric Gama, John Vlissides, Richard Helms e Ralph Johnson, também conhecidos como Gang of Four. Essencialmente, os Design Patterns oferecem templates para como resolver problemas que você enfrenta frequentemente ao escrever códigos. Pense nos Design Patterns como receitas de culinária. Se você quer fazer um bolo, seguir uma receita garante que o resultado final será um bolo delicioso. Da mesma forma, seguir um Design Pattern garante que seu código será eficiente e bem estruturado. Os Design Patterns ajudam os desenvolvedores a evitar reinventar a roda. Eles fornecem soluções que são testadas e comprovadas, economizando tempo e esforço. Além disso, facilita a comunicação entre desenvolvedores, já que todos devem entender a mesma linguagem de padrões. Sendo assim, aprender Design Pattern é importante inclusive para colaboração. Os Design Patterns são divididos em três categorias principais: padrões de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais. Vamos dar uma olhada em cada categoria e explorar alguns exemplos práticos. Porém, por esse assunto ser muito extenso, neste vídeo vamos entrar em detalhes apenas na categoria de padrões de criação, já que não é pouca coisa e será muito útil para você. Os padrões de criação são responsáveis por abstrair e controlar a criação de objetos. Eles ajudam a criar sistemas independentes de como seus objetos são criados, compostos e representados. O singleton é o padrão mais simples. Ele é usado para garantir que uma classe tem apenas uma instância e fornece um ponto global de acesso a ela. Exemplo de singleton. Aqui eu criei uma classe singleton que tem uma variável estática private instance, e embaixo tem uma propriedade estática singleton instance. Read only só tem o get, que verifica se a variável já tem uma instância. Se não tiver, ela cria uma instância e retorna a variável. O Factory Method é uma forma de criar objetos na programação. Imagina que você está numa fábrica de brinquedos. Em vez de você fazer cada brinquedo, você tem máquinas especializadas em fazer tipos específicos de brinquedo. Você só precisa apertar o botão certo na máquina certa para obter o brinquedo que você deseja. No código, o Factory Method é como o botão que você aperta na máquina para criar o brinquedo. Ela define uma maneira de criar um objeto, mas deixa para subclasses decidirem exatamente qual objeto criar. Vamos usar uma metáfora mais clara com algo que você conhece. Criador é como a fábrica de brinquedos. Método da fábrica é como o botão que você aperta para criar um brinquedo. Produto é o brinquedo que você quer criar. Criador concreto é uma máquina específica que sabe fazer um tipo de brinquedo. Produto concreto é o brinquedo específico que a máquina faz. Aqui está um exemplo de código. Criamos uma interface iProduct que tem um método a ser escrito chamado use. A classe concrete_product herda de iProduct e implementa o método use, que imprime usando o produto concreto. Então criamos uma classe abstrata chamada creator, que tem uma propriedade abstrata retornando iProduct chamado Factory Method, que seria o botão da máquina. E temos um outro método que usa o produto.
é onOperation, ele instancia o produto chamando a classe FactoryMethod e usa ele. Aí sim temos uma classe concrete_creator que herda da classe abstrata creator e reescreve o método FactoryMethod, retornando uma nova instância de concrete_product. Bom pessoal, agora eu vou explicar o código. Interface iProduct. Pense nisso como o plano básico que todos os brinquedos devem seguir. Cada brinquedo deve ter o método use. Produto concreto ou concrete_product. Este é um brinquedo específico que você pode criar. Quando você o usa, ele escreve usando o produto concreto. Criador, creator. Essa é a fábrica de brinquedos. Ela tem um método chamado FactoryMethod, que é como o botão que você aperta para criar um brinquedo. Mas ela não sabe exatamente qual brinquedo fazer. Isso fica para subclasses decidirem. Criador concreto, concrete_creator. Essa é uma máquina específica na fábrica. Ela sabe como fazer um concrete_product. Quando você aperta o botão FactoryMethod, ela cria o concrete_product. Ou seja, quando você quer criar um brinquedo, você chama o método FactoryMethod na classe concrete_creator. Concrete_creator então decide qual brinquedo criar e retorna para você o novo concrete_product. Você pode usar o brinquedo então usando o método use no produto criado. Resumindo, o FactoryMethod é uma forma de delegar a criação de objetos para subclasses, permitindo que diferentes máquinas subclasses façam diferentes tipos de brinquedos, objetos. Tudo através de um simples botão FactoryMethod. Isso torna seu código mais flexível e fácil de manter, pois você pode adicionar novos tipos de brinquedo sem alterar o código da fábrica principal. A propósito, tem algo que vem transformando a indústria e as vendas, tornando-as mais eficazes e mais eficientes. Estou falando da análise de dados ou Data Analytics. E para trabalhar nessa área é essencial dominar a linguagem SQL. E se você dominar o SQL, se abrirão diversas portas para você no desenvolvimento de software, análise de dados, gerenciamento de bancos de dados e muito mais, tornando-se uma habilidade técnica valiosa e muito bem remunerada no mercado de trabalho. Quer contribuir para melhorar a eficiência da produção e das vendas de qualquer indústria? Na descrição do vídeo deixarei um link para meu e-book Domínio SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em banco de dados. Aliás, se você está gostando do vídeo, por que não dar um like e se inscrever no canal? Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Agora vamos ao próximo design pattern. O padrão Abstract Factory é como uma fábrica que pode criar várias coisas diferentes que estão relacionadas entre si. Imagina que você tem uma fábrica de móveis que pode fazer tanto mesas quanto cadeiras. Dependendo da fábrica específica, você pode fazer um conjunto de móveis moderno ou um conjunto de móveis clássico. O Abstract Factory fornece uma interface para a criação desses objetos relacionados, sem dizer exatamente quais as classes concretas serão criadas. Vamos usar uma metáfora aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Abstract Factory é como uma fábrica de móveis. CreateProduct A é como um método para criar uma cadeira. CreateProduct B é como um método para criar uma mesa. CreateFactory1 é uma fábrica específica que cria móveis modernos. CreateFactory2 poderia ser outra fábrica que cria móveis clássicos. Product A1 é uma cadeira moderna. Product A2 é uma mesa moderna. Agora vamos ao exemplo do código. Aqui temos uma interface iAbstract Factory que tem dois métodos, que retorna uma interface, uma abstração de iProduct A e iProduct B. E tem o CreateProduct A e o CreateProduct B. Depois temos uma interface iProduct A que tem um método a ser implementado, que seria o SitOn. Depois temos outra interface, iProduct B, que tem um método a ser implementado, que é o PlaceItemsOn. Depois temos a implementação da classe Product A1, que herda de iProduct A e implementa o método SitOn e imprime na tela, sentado numa cadeira moderna. Depois temos a implementação da classe Product B1, que herda de Product B, iProduct B, e implementa a classe PlaceItemsOn, que escreve colocando itens na mesa moderna. Depois temos a classe que é a fábrica, Concrete_Factory1, que herda de iAbstract Factory, que implementa os dois métodos, que retorna iProduct A e CreateProduct A, que retorna a instância do produto A1, que é a cadeira, e o método CreateProduct B, que retorna a instância do Product B1, que seria a mesa moderna. Vamos explicar o código. A interface Abstract Factory define os métodos para criar
os produtos relacionados, como o Create Product A, que é a cadeira, e Create Product B, que seria a mesa. A interface iProduct A define o que uma cadeira é capaz de fazer, no caso, Sit On. A interface iProduct B define o que uma mesa é capaz de fazer, no caso, Place Items On. A classe iProduct A1 é a cadeira moderna, que no caso implementa a interface iProduct A. A classe Product B1 é uma mesa moderna, que implementa a interface iProduct B. Fábrica Concreta 1 ou Concrete Factory 1 sabe como criar móveis modernos. Quando você chama Create Product A, ela sabe como criar o Product A1, ou seja, uma cadeira moderna. Quando você chama Create Product B, ela sabe como criar um Product B1, ou seja, uma mesa moderna. Ou seja, quando você quer criar um conjunto de móveis, você chama uma fábrica específica, como a Concrete Factory 1. A fábrica cria uma cadeira moderna, Product A1, e uma mesa moderna, Product B1 para você, sem que você precise saber exatamente como esses objetos são criados. Enfim, a Abstract Factory permite você criar famílias de objetos sem você especificar as classes concretas. É como ter uma fábrica de móveis que pode fazer diferentes tipos de cadeiras e mesas, dependendo da fábrica específica que você usar. Isso torna seu código mais flexível e fácil de expandir, pois você pode adicionar outras fábricas para criar diferentes tipos de móveis sem alterar o código existente. O padrão Builder é usado para criar objetos concretos passo a passo. Imagina que você está montando o sanduíche de uma lanchonete. Primeiro você escolhe o pão, a carne, os vegetais, o queijo e os molhos. Você pode montar diferentes tipos de sanduíche usando o mesmo processo, apenas mudando os ingredientes. O Builder separa a construção, a montagem do sanduíche, da representação, o tipo específico de sanduíche. Vamos usar uma metáfora para você entender melhor. Product, é como um sanduíche que você está montando. iBuilder define os passos para montar o sanduíche. Escolher o pão, a carne, os vegetais, etc. Concrete Builder é o construtor específico que sabe como montar um sanduíche usando esses passos. Cria uma classe Product aqui que vai ter a implementação complexa aí de um produto. Depois temos a interface iBuilder, que vão ter os passos para ser criado e o resultado. Ou seja, build parte A, build parte B e o método getResult. Depois temos a classe ConcreteBuild, que implementa iBuilder. Primeiro tem uma variável private que vai ter a instância do produto, e depois tem o método buildPartA, que vai ter a implementação desse passo. Depois buildPartB, que vai ter a implementação desse outro passo. E o getResult, que vai retornar o produto, o sanduíche pronto. Agora eu vou explicar o código. A classe Product é um objeto complexo que estamos construindo. Pense nele como um sanduíche. A interface iBuilder define os métodos que precisamos para construir o produto, no caso o sanduíche. Por exemplo, build part A pode ser a adição do pão, build part B pode ser a adição da carne, e assim por diante. O construtor concreto, ou Concrete Builder, sabe como construir o produto passo a passo e implementa os métodos definidos na interface iBuilder. O método build part A adiciona uma parte específica do produto, por exemplo, adicionar o pão. O método build part B adiciona outra parte específica do produto. Por exemplo, adicionar a carne. O método getResult retorna o objeto pronto, o produto pronto, ou seja, o sanduíche completo. Como é que funciona? Quando você quer construir o sanduíche, você usa Concrete Builder. Você chama os métodos buildPart A e buildPart B para adicionar os ingredientes ao produto, ao sanduíche. Finalmente, você chama o getResult para retornar o produto completo, o sanduíche completo. Resumindo, o padrão Builder é útil quando você quer construir objetos complexos passo a passo. Como eu disse, é como montar um sanduíche na lanchonete. Você vai adicionando os ingredientes um a um e no final você tem um sanduíche completo. Esse padrão torna o seu código mais organizado e facilita a criação de diferentes variações do mesmo objeto. O Design Pattern Prototype é usado para criar objetos novos utilizando um objeto já existente, mais conhecido como protótipo. Imagina que você tem um boneco de massa de modelar e você quer criar outros bonecos idênticos. Em vez de você criar os bonecos do zero, você faz uma cópia do boneco original. Isso é o que o padrão Prototype faz. Ele cria novos objetos copiando um protótipo. Aqui está um exemplo do código para ajudar a visualizar. Criamos uma interface iPrototype que tem um método a ser implementado que retorna um iPrototype que chama clone.
Depois temos uma classe concrete_prototype, que herda de iPrototype. Embaixo criamos duas propriedades, uma int id e uma string name. Depois implementamos o método clone, que retorna o iPrototype, criando uma nova instância do concrete_prototype. Só que implementando as propriedades id com o mesmo id desta e name com o mesmo nome dessa, um objeto idêntico. A interface iPrototype define o método use, que é usado para fazer as cópias do objeto. Pense nisso como um molde para fazer as cópias do boneco de massa de modelar. A classe concrete_prototype implementa a interface iPrototype. Ela tem algumas propriedades, como id e name, e sabe como se clonar. Pense nela como um boneco de massa de modelar original que você quer copiar. O método clone da concrete_prototype cria uma nova instância da concrete_prototype e copia os valores das propriedades do objeto original para o objeto novo. Pense nisso como fazer uma cópia do boneco de massa de modelar. Vamos lá, você tem um objeto original que deseja copiar, um protótipo. Em vez de você criar um objeto do zero e definir todas as propriedades manualmente, você usa o método clone para criar uma cópia do objeto já existente. O novo objeto é uma cópia exata do original, com os mesmos valores nas suas propriedades. Resumindo, o padrão prototype é útil quando você quer criar objetos novos copiando o objeto já existente. Isso torna o processo de criação de novos objetos mais rápido e eficiente. Hoje começamos a explorar o que são design patterns e como eles podem facilitar a vida de um desenvolvedor. Discutimos a categoria de padrões de criação e vimos exemplos práticos de cada padrão desta categoria. Implementando esses padrões, você vai ver uma melhoria significativa na estrutura, flexibilidade e manutenção do seu código. Não percam os próximos vídeos, pois entrarei em detalhes das outras categorias, padrões estruturais e padrões comportamentais. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se não tiver inscrito e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo. Até a próxima! Fui!